Então, nosso convidado do dia de hoje é Patrick Pires. Ele é natural de Nanuque, em Minas Gerais, é promotor de justiça. Patrick Pires da Costa. Ele é expositor espírita e membro ativo do Grupo Espírita Casa de Guará, localizado na cidade baiana de Itabuna, onde atualmente reside. Também contribui com o Centro Espírita Porto da Esperança, situado na cidade vizinha, Ilhéus. Também o Patrick desempenha o cargo de vice-presidente de assuntos institucionais da Associação Jurídico Espírita do Brasil. Agora eu passarei então a palavra a ele que pudesse fazer a sua apresentação para todos nós aqui presentes e para aqueles canais virtuais que nos assistem na noite de hoje. Seja muito bem-vindo, Patrick. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam mais uma vez. Gostaria inicialmente de externar aqui a minha alegria de estar participando do Conversando sobre o Espiritismo e a minha gratidão pelo gentil e generoso convite, rogando ao Mestre Jesus que neste momento ofereça a sua bênção para todas as atividades, para todos aqueles que o buscamos, a fim de que ao sairmos aqui, ao final das atividades, estejamos nos sentindo melhores, com os nossos corações acalentados, consolados e com as nossas mentes mais iluminadas. Que Ele possa nos abençoar e possa nos dar uma noite agradável. Muito obrigado, Patrick. Também compõe aqui a nossa mesa, no dia de hoje, a doutora Patrícia Ferreira, espírita, nossa irmã, que está nos visitando na noite de hoje. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Nós vamos começar as nossas perguntas, então, com o Patrick. É uma pergunta que vem aqui pelo YouTube, é da Paula. Você poderia explicar a razão da doutrina espírita ser denominada científica? A doutrina espírita ganha também essa conotação. Normalmente a gente tem a definição de que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. É uma ciência, uma filosofia que nos leva a uma busca, a um entendimento, a uma mudança moral. Então tem seu aspecto científico, filosófico e religioso. Religião nesse sentido mais profundo de nos permitir um retorno ao Criador, agora não mais por uma fé dogmática, mas tendo a razão como uma diretriz. E o caráter científico da doutrina espírita, ele surge desde os seus primórdios, quando o professor Hipólito Léon Denisard Rivaio, depois passou a ser conhecido como Allan Kardec, vendo aqueles fenômenos que aconteciam em toda a Europa, em especial na França, fenômenos de efeitos físicos, a manifestação dos espíritos, mas naquele momento até então não se tinha muita segurança, e ele então começou a observar, depois de uma resistência inicial, porque era um homem cheio de muito zelo, muito pudor, e ele começou então a observar aqueles fenômenos, e a partir das experiências que teve oportunidade, ele então verificou que ali não era apenas um fenômeno furtivo e falso, daqueles que ele observou, mas que eram os próprios espíritos, homens e mulheres desencarnadas, que voltaram e que informaram da sua condição. E é uma ciência de observação, não tem esse caráter laboratorial, pelo menos naquele primeiro momento, mas porque nos leva a ter uma convergência com a razão. Encontramos na doutrina espírita a fala dos espíritos que fé inabalável só é aquela capaz de andar frente a frente, enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Vamos encontrar também no Livro dos Médiuns uma fala do espírito Erasto, em que ele vai mostrar esse caráter cuidadoso, zeloso da doutrina espírita, quando fala que é preferível rejeitar 10 verdades do que admitir uma só coisa duvidosa, uma só informação duvidosa, uma só informação errônea. Então, se alguém recebe uma determinada informação, uma mensagem espiritual, e nela tem várias informações ali que são
confirmadas como verdadeiras, mas no meio delas existe alguma duvidosa, este zelo nos leva a rejeitar toda aquela mensagem. Também é dito que o Espiritismo não vai às feiras, nem subirá aos palanques. Então é uma doutrina que tem toda uma seriedade muito grande, que busca informações, que busca a confirmação que possa ser conferida e que possa passar pelo crivo da razão, possa passar pelo crivo do bom senso. Allan Kardec nos dizia que não é porque uma mensagem veio de um espírito que ela é verdadeira, que deve ser verificada, que antes de uma mensagem ser divulgada, que ela deve ser averiguada, que não importa qual seja o espírito, o nome dado, qual seja o médio, que todas elas devem passar pelo crivo da razão, pelo crivo do bom senso. Então, a doutrina espírita ela não tem esse caráter dogmático, nós não temos informações que vêm e que, porque vieram de uma revelação espiritual, elas são tidas como verdadeiras. Elas têm que passar pelo crivo da razão e do bom senso. E Allan Kardec ele tinha isso tão forte que estabeleceu ali, sob a inspiração dos benfeitores espirituais, um critério para que uma nova mensagem, quando chegasse, uma nova revelação, ela só poderia ser tida como verdadeira se ela passasse por um critério de concordância universal. Ela deveria ser apresentada pela espiritualidade em locais diversos, por espíritos diversos, através de médiuns diversos. E só quando existisse uma concordância universal desses ensinos é que poderia ser tomada como uma mensagem realmente da espiritualidade superior. Se não for assim, é uma mensagem, pode ser uma mensagem da espiritualidade, mas que deve ser verificada e observada com cautela até que mais à frente ela possa ser confirmada ou não. Obrigado, Patrick. Divaldo, uma pergunta que nos chega também aqui pelo YouTube de Débora. Divaldo, alguma vez o senhor teve medo da mediunidade? Se teve, como o medo foi desaparecendo? Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através das redes da internet, nossos votos de muita paz. Antes da nossa resposta, gostaria de informar que nós estamos mantendo aos domingos, às 16 horas, uma reunião doutrinária que fazia parte do nosso esquema anterior, e ao concluirmos as atividades presenciais, voltamos a realizar também domingos, 16 horas, nossa reunião de natureza pública, encerrada com um passe coletivo. Quando se fala em mediunidade e não se conhece o de que se trata, é natural que produza um certo receio pelas informações falsas que têm sido lançadas através do tempo. A mediunidade passou para caracterizar estado mórbido da personalidade, transtorno de comportamento, desvio de conduta mental, transtorno emocional, e somente a partir de Allan Kardec, em 1857, é que a mediunidade passou a ser uma faculdade orgânica de que todos somos possuidores. Até então, quando se falava em mediunidade, em comunicação com os espíritos, logo advinha a ideia de interferência com o demônio, com as forças negativas e com aquelas injunções das doutrinas orientais, principalmente africanas, que teriam sido transladadas para o Brasil. Quando eu comecei na mediunidade, como era natural, eu não sabia o de que se tratava. E como era criança, incutiram-me
que se tratava de um distúrbio mental, que eu seria nada mais do que um esquizofrênico. Mas naquela época, por volta dos anos 40 do século passado, esse caráter era profundamente perturbador, porque eu próprio me sentia perturbado, porque eu via coisas que não existiam, escutava diretrizes que me faziam muito bem, muito mal, dava-me notícias e davam-me informações variadas que mais tarde eu constatava que não eram alucinações, eram revelações. No entanto, ao me identificar com o Espiritismo, eu descobri que a mediunidade é um sexto sentido. Essa definição de Charles Richer, o pai da fisiologia humana, Prêmio Nobel de Fisiologia do século XIX. Então, eu fiquei profundamente feliz por ser uma pessoa que, além dos 5 sentidos, também havia um deles que raramente me permitia entrar em contato com um mundo diferente. Então, fui estudar as obras espíritas, principalmente o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, e esclareci-me a respeito das ideias nefastas e das imposições mentirosas que dirigiam ao fenômeno mediúnico, sem o conhecer ou pelo propósito simplesmente de desmoralizar essa ideia nova que deveria modificar a estrutura da humanidade. A partir de então, com o estudo do Espiritismo, eu descobri a essência da vida, eu e todos nós, porque somos constituídos de elementos. Antes, nas tradições religiosas da Idade Média, generalizaram os fenômenos mediúnicos como sendo de histeria, epilepsia e de outra natureza. No entanto, a partir do século XVI, com a separação em definitivo da ciência com a religião, eu tomei conhecimento que se tratava de um fato eminentemente científico, como expôs o nosso amigo anterior, e que esta faculdade explicava quem somos, por que sofremos, de onde viemos, para onde vamos, porque nascemos uns em berço de ouro e outros em tugúrios de miséria, porque temos anomalias irrecuperáveis e outros beleza incomparável. Então eu comecei a entender que esta faculdade orgânica nos levava a uma filosofia. Quem é que ainda não se perguntou por que isso me aconteceu? Não só a mim, a ti, a nós, acontece com todo mundo. Porque se tratando de uma das nossas forças orgânicas, está presente em todas as pessoas. E se tratando de uma força orgânica, a direção, o equilíbrio, o desenvolvimento são fundamentais no controle dessa energia. A partir daí, o controle rígido, os cuidados morais para atrair os espíritos bons, a convivência com os valores éticos positivos, a caridade principalmente, a gentileza, aquilo que antes formava o quadro ético da educação, tornava-se também uma virtude. Então, aquelas virtudes tradicionais, fé, esperança, caridade, aqueles hábitos éticos do dever de nos ajudarmos uns aos outros,
e, acima de tudo, de contribuirmos para o bem-estar geral, incerto no Evangelho de Jesus, eram exatamente a caridade transformada numa virtude do trabalho do bem. E, a partir daí, para poder vivê-la, comecei a participar do Espiritismo, como qualquer pessoa que adota uma filosofia e passa a viver nos cânones dessa filosofia. E passados muitos anos, porque isso foi nos anos 40, a doutrina, com a sua beleza, a maneira de explicar tanta coisa que era incógnita, arrebatou-me. E até hoje, numa idade avançada, o Espiritismo é para mim uma luz na escuridão. É uma claridade no roteiro que ainda está em trevas. Porque nele eu encontrei resposta para tudo. Claro que eu não tenho resposta para tudo, mas o Espiritismo tem. Algumas eu não sei, é claro. Mas as poucas que eu sei dão-me abastecimento para preencher as minhas necessidades e não ter falta, não ter dúvidas, não ter inquietações e chegar a uma idade como a minha em absoluta paz de espírito. Porque chegar a 96 anos não é para quem quer, é para quem pode. E Deus quis, embora eu não quisesse. Então é fascinante saber que a nossa vida é aquilo que dela fazemos. Como eu tenho jardim, e a beleza ou a desolação do jardim depende dos cuidados que a ele eu me dedico. Daí qualquer pessoa que tenha sintomas, porque tem que ter características. Uma pessoa inteligente, a gente nota logo. Dá uma resposta, às vezes, simplória. A gente, inteligente. Imagina, eu não podia esperar que essa pessoa, assim, aparentemente tão pouco esclarecida, desse respostas formidáveis. Assim, o Espiritismo, ele dá resposta para o sábio, como também para as pessoas mais simplórias. Minha mãe, que era analfabeta, me dava respostas do conhecimento humano e da sua evolução espiritual, que eu ficava pasmado e dizia, meu Deus, como é que ela sabe? E ele perguntava, mãe, quem é que lhe disse? O bom senso. Imagina, mas como é que uma velhota que teve 13, 14 filhos podia ter bom senso? Ter bom senso naquele tempo era diferente, já se controlava a família. Então, o bom senso é como diz Allan Kardec, quando ele foi sepultado em Paris, no dia 2 de abril de 1869, Camille Flammarion, o grande sábio, a maior inteligência astronômica da Europa, diante da sepultura, disse, Monsieur Allan Kardec, le bon sens incarné. O senhor Allan Kardec é o bom senso encarnado, porque ele nos disse, qualquer uma coisa que viole a lógica e que tenha partes misteriosas, não dê importância, é fraude. Porque a verdade é límpida como um raio de luz e é bela como uma gota de luar. Então, quem tiver alguma sensação, percepção que tem alguém assim ao lado da gente, olha, estados de morbidez emocional, sensação que vai acontecer uma coisa e acontece, premonição, sonhos, tragédias, são sintomas dessa particularidade que é a mediunidade. Não nos merece medo, mas sim esclarecimento. Tudo aquilo que nos leva ao medo é resultado da ignorância. Tudo aquilo que sabemos, melhormente podemos conduzir.
Obrigado, Divaldo. Patrick, uma pergunta do público. Fenômenos estranhos têm surgido lá na minha casa. Por exemplo, luz que acende sozinha, quadro que cai da parede, a porta também bate sozinho, o pano que se mexe. Ela pergunta o que é que poderia ser isto. Pode. E no primeiro momento, a recomendação é que a gente tente excluir causas puramente materiais, naturais para esses fenômenos. Em relação à luz, verificar se não tem algum problema elétrico, essas lâmpadas eletrônicas, às vezes ela tem esse problema de ficar piscando, acendendo, coisas caindo pode estar relacionada ao vento e alguma situação assim. Excluída essa possibilidade, e esses fenômenos talvez até nos acompanhando quando vamos para outros imóveis ou não, isso pode sinalizar que haja ali o acontecimento de fenômenos mediúnicos chamados de efeitos físicos. Então, um ou mais espíritos estariam se utilizando do fluido ectoplásmico, que é um fluido que todos nós temos, exalamos, algumas pessoas numa quantidade maior, outras em quantidade menor, algumas numa quantidade maior e com esse fluido com a capacidade de manipulação e combinação de espíritos desencarnados. E então, eles se utilizando disso, com conhecimento ou não, no automatismo, podem estar produzindo esses efeitos para chamar atenção, para perturbar, para, de alguma maneira, se fazer perceptível e incomodar. Dentro da escala espírita, no Livro dos Espíritos, de forma pedagógica, os espíritos disseram a Allan Kardec que no nosso processo evolutivo existe toda uma evolução racional, lenta, progressiva e que vai ser mais ou menos rápida, conforme a escolha e o exercício do livre-arbítrio de cada um. E para chegarmos à perfeição, não é possível isso numa única encarnação. E dentro dessa escala espírita, que está dividida em 3 ordens, a ordem inferior ali, a terceira ordem, que nós temos os espíritos, que começam os espíritos impuros, depois os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, e depois tem os espíritos batedores, brincalhões, zombeteiros. São estes que são dados a esses fenômenos, para que, de alguma maneira, busquem perturbar. Então, no primeiro momento, tentar excluir causas naturais. Excluindo e os fenômenos perdurando, buscar melhorar a frequência vibratória do lar, com um rigor maior, uma disciplina maior nos evangelhos, ou seja, no momento de reunião individual, ou se tiver outras pessoas, familiar, pelo menos uma vez na família, ali em que se lê um texto evangélico, um texto de Jesus, pode ser a própria Bíblia, pode ser um livro espírita ou da religião que a pessoa tenha, e que procure ali melhorar a ambiência com bons pensamentos, ter um cuidado com o que assiste, com o que ouve, porque assim, criando-se uma ambiência positiva, os nossos anjos da guarda, os benfeitores espirituais que todos nós temos, irão ajudar para que esses espíritos possam ser atendidos, esclarecidos e encaminhados para atendimento adequado. Pode-se buscar também uma casa espírita, buscar um atendimento fraterno, solicitar um auxílio, porque aí será avaliado e se houver alguma influenciação espiritual, isso também poderá ser tratado na casa espírita. Mas é algo que sempre aconteceu ao longo da história, inclusive nos primórdios do Espiritismo, foram fenômenos, de certa maneira, estimulados pela espiritualidade superior para que espíritos dessa categoria pudessem praticar para gerar a atenção dos pensadores, daqueles homens de gênio da sua época, e assim estudar esses fenômenos. Nós falamos na primeira resposta, a doutrina espírita tem essa característica científica, de uma ciência experimental. E ao ponto de o escritor Arthur Conan Doyle, na sua obra História do Espiritismo, de nos dizer que naqueles fenômenos que
geraram a atenção e o interesse de Allan Kardec e de outros pesquisadores, nós tivemos ali uma invasão organizada dos espíritos. Daí nós tivemos os fenômenos das mesas girantes, né, das batidas, dos raps, que então possibilitaram, né, um interesse maior nesses fenômenos. Mas fica para a pessoa que perguntou aí essas nossas sugestões fraternas. Muito obrigado, Patrick. Divaldo, o Espiritismo é o único caminho para alcançar a evolução e a elucidação dos ensinamentos de Jesus Cristo? Qual a visão do Espiritismo sobre o livro do Apocalipse escrito por João? Se o Espiritismo fora o caminho único, já era uma mistificação, porque o Espiritismo aparece no dia 18 de abril de 1857. E a humanidade toda que viveu antes de Cristo, os da pré-história, os da história, o Espiritismo é uma filosofia a mais. Para mim, a que mais preencheu o meu coração. Porque eu, como a maioria dos brasileiros, nasci sob a doutrina católica. E eu era um bom católico. Assistia à missa, cumpria os 10 mandamentos da igreja, era sacristão, participava da cruzada eucarística e tinha dúvidas cruéis. Porque uma irmã minha suicidou-se. Uma mulher admirável, minha irmã. Uma esposa ideal. Uma filha, portanto, uma irmã de 13, dedicadíssima a seus familiares que moravam em Feira de Santana, e ela morava em Ilhéus. E no dia 11 de novembro de 1939, recebemos um telegrama vindo da delegacia de polícia. Alguém venha imediatamente a Ilhéus. Nair Franco suicidou-se. Nós tomamos um choque terrível, porque ela era otimista, muito agradável, era independente econômica, ajudava meus pais, ajudava os amigos e ajudava-se, porque amava muito a vida. Muito bem. Choramos, fizemos o ritual de qualquer pessoa. E no dia dedicado ao 7º dia, minha mãe, muito católica, foi à igreja para celebrar a missa de redenção, a missa 7º dia. E eu fui com minha mãe. Eu estava, nesse momento, com 8 anos. Quando chegamos lá, ela conversou com o padre, e eu nunca vi tanta audácia como a audácia da humildade. Porque eu fiquei olhando minha mãe, uma mulher analfabeta, e o homem que tinha títulos universitários da Universidade de Roma e etc., e muito bom, um excelente pastor. Aí minha mãe perguntou assim: padre, eu venho para celebrar amanhã a missa de 7º dia da morte de minha filha. Pois não, como era o nome dela, pegou a agenda, adotou. Ela morreu de quê? Aí minha mãe disse: não, ela se suicidou. Ele teve um choque. Oh, dona Ana, que pena. Não tem jeito. A esse momento ela está no inferno. E do inferno ela não sairá nunca mais. Eu fiquei pasmado, porque eu acreditava em Jesus, na sua doutrina. Algo estava errado. Se ele mandava que nós perdoássemos até o inimigo, nós imperfeitos, como é que Deus não perdoava? Então aí a lição está inversa. Ele disse assim: mas padre, Deus não perdoa? Nesse caso, não, porque ela desrespeitou a lei que ele imprimiu. Eu disse:
Mas talvez ela nem entendesse. O que ela sofreu foi assim tão violento que ela de imediato matou-se em 5 minutos numa discussão que ela teve com uma senhora que era namorada do marido dela. Quando ela descobriu, temperamento muito forte, ela então foi lá aclarar com quem ele ficava, se com ela ou com a primeira esposa. Porque antes havia pelo menos a aparência. Tinha-se o segundo caso, mas fingia que estava tudo bem. Hoje se é mais liberal. Então, eu não podia conceber minha irmã no inferno para sempre, não é uma temporada, não, turista, não, o universo. Bom, mas então eu estava assim, e mãe foi ficando pálida, bem pálida, e disse: padre, isto não é Deus. Isto é pior do que o demônio, porque Deus um dia vai perdoar o demônio. Então ele tem que perdoar minha filha. Como é que ele manda o filho dele vir para cá, ensinar a gente a perdoar a quem nos fez o mal, e na hora que minha filha se mata, ele joga nas labaredas infernais eternamente, por uma coisa insignificante? Pessoas que assassinam outras, que abortam, que cometem crimes horrorosos, ok, mas tiram a vida, pronto. Para o resto, eu não posso nem conceber. Ela começou a falar e eu fiquei meio eletrizado por causa da mediunidade. Olhando, eu vi que não era a minha mãe que estava falando. Era um ser grandioso, eloquente, discutiu com o padre e disse: então, eu nunca mais virei aqui. Porque se ele não é capaz de perdoar o erro de minha filha, quantos erros meus ele há de anotar? Ele não volta aqui mais. Então, segurei a mão dela. Como é que ela estava desrespeitando o padre, assim, cara a cara? Ela era uma senhora autoritária. Ela disse assim: deixamos de ser católicos agora. E saiu. Ele era muito amigo nosso, ficou naquela coisa: dona Ana, não é exatamente assim. Ou então o senhor está mentindo. Porque se todo suicida vai para o inferno, deve estar mais ou menos cheio. E cada dia mais. Eu não posso admitir que Deus não perdoe uma falta. Na eternidade, se ainda fosse uma temporada, 1000 anos, 80 mil anos, não importa. Mas uma vez. E aí eu olhei para ela e a minha fé teologal morreu naquela hora diante de uma mulher analfabeta. Porque se Deus, que é o amor supremo e nos criou, não é capaz de entender que Ele nos criou de uma maneira errada e que Ele nos criou mais ignorantes do que lúcidos, como é que eu podia acreditar na religião de Deus? Então, deixei completamente. Os obsessores adoraram, porque agora aí eu estava na mão deles, da turma, né? A turma alegre, e eu firme contra Deus, de mal com Ele. E um dia o Espírito me disse: você não pode ficar de mal com Deus, isso é infantilidade. Você já é um homem, você já tem 14 anos. Que infantilidade é essa de ficar de mal com Deus? Eu disse também de mal com você, que eu não sei quem é, está de mal. Era sim ou não. O Espírito olhou para mim e disse assim: como a ignorância é estúpida. Cala a boca da ignorância. Pelo menos procure saber o que é o Espiritismo. Ele diz: lá vem mais esta. Se o catolicismo, que foi a religião que Jesus fundou, olha que mentira, a religião que Jesus fundou veio com a mentira disso, imagine o que o povo fundou. Muito pior. Aí o Espírito me disse: ninguém fundou coisa nenhuma. Nós somos imortais, Divaldo. Mas falou com tanta ternura que eu me comovi, comecei a chorar e não voltei nunca mais àquela religião que eu respeito muitíssimo, principalmente muitos dos seus vultos, com uma ternura infinita. Recebo mensagens deles, entendo muito. Então, o Espiritismo é um caminho.
um caminho que liberta. Se eu sou espírita, se eu sou interessado em espiritismo, eu vivo a sua filosofia. Eu sinto a alegria de viver. Eu estou com um problema de saúde há 2 anos. Se eu disser aos senhores que eu já fui a 16 médicos e 3 dos melhores hospitais do Brasil, vocês não acreditam, porque cada vez eu estou pior. E depois de ter feito praticamente todos os exames possíveis, eu fiz na semana passada, quando terminou aquela bateria de exames, de rádio X, de raio 10, etc., eu perguntei ao médico, o que é que eu tenho? Eu quero saber qual é o meu problema para enfrentar. Ele diz assim, quando você descobrir, você me conte. Eu então disse assim, o que é que eu faço? Seu Divaldo, aos 96, ele me humilhou. Aos 96 anos, o que é que o senhor espera da vida? Ele disse, 97, 98, 99. O que é que eu espero da vida? A culpa não é minha, não. É de Jesus que ele quer que eu chegue aos 100 anos e alguma força não quer, estamos brigando. Eu não me incomodei absolutamente. Um filho me acompanha, é testemunha. Nunca reclamei. Eu estive diante de uma das maiores autoridades em cardiologia na América do Sul. Então ele olhou bem para mim e me disse, ipsis verbis, já lhe examinei, está tudo bem. Você é espírita, não é? Eu digo, sou senhor. Agora eu vou fazer uma consulta com você. Sente aqui. E aí me fez a consulta. Os médicos que acompanhavam disseram assim, fora. Agora eu quero fazer consulta a ele. Você já perguntou aos seus guias o que é que você tem? Eu disse, já, sim, senhor. E o que é que eles disseram que é provação? Então, o médico disse, então não tem jeito, cuide com eles. É uma doutrina que dá alegria. Eu sinto muito a dificuldade na voz, porque é um problema entre a garganta e a face. Pois bem, então eu deito, ótimo. Acordo, ótimo. 10 minutos depois estou sem forças de erguer um copo com água. Então fico deitado, vocês imaginem, ficar deitado o dia inteiro sem parar, a noite inteira sem dormir, com o olho aberto. E meu filho cuida de mim. E agradecendo a Deus. Imagine que dívida eu não tenho. Então, agora que já somos muito amigos, o médico e eu, ele disse, Divaldo, eu não vou receitar nada para você, porque você tem os melhores médicos. Pede para o doutor Bezerra dar um remédio. Eu digo, já pedi. E o que é que ele disse? Que eu tenha paciência. É assim, os espíritos são assim. Vamos dizer, a gente é casado, né? Separa e faz. Meu Deus, traga meu marido de volta. Os espíritos assim, negativo. Tem que sofrer primeiro bastante para valorizar o marido que não presta. E assim foi dele. Então, quero dizer que é uma doutrina desse jaez. Mas se me disserem assim, e o candomblé? É uma religião rica de bênçãos. Por quê? Porque ele torna o indivíduo melhor. Então, qual é a melhor religião? É aquela que torna a criatura humana melhor. Seja ela que for acreditar num gato, como os egípcios, e acreditar no Deus Tan, o que importa é a intenção. Se eu acredito que o mundo vai se acabar amanhã, e me desligo de tudo, acabou. Mas se eu sei que não vai acabar nunca, porque a vida é infinita e eterna, eu tenho uma alegria imensa. Então, quando desencarna um ser muito querido, e na semana passada desencarnaram 3, me veio aquela vontade imensa de chorar. Mas assim, é uma questão de tempo. Eu já estou na estrada há muito tempo. Quem mandou passar na minha frente?
Então não há por que chorar. Um desses espíritos, que foi uma espiritista extraordinária, me apareceu e me disse assim: Di, tudo é verdade. Encontrei meu marido, encontrei papai, e começou a chorar e a enunciar os seres amados, inclusive o filho que a havia antecipado. Então ela disse assim: diga a meu marido fulano que eu só não estou mais feliz porque ele ficou na terra. E eu disse, ele deu aquela risadinha, diga assim, contente, hein? Antes ela do que eu. Então, é uma doutrina com esse quilate. Então, a visão do Espiritismo sobre o Apocalipse é a visão mediúnica. Porque João, veja que coisa curiosa, eu estava na mente em falar sobre João Evangelista, no momento que nós reservamos para a etapa final. É para nós a máxima lição a respeito dos mistérios da eternidade. Escrito por João, o jovem que conheceu Jesus com 12 anos de idade e que morreu com 110 anos. Foi o único apóstolo que não teve uma morte violenta. Morreu de velho. Vai ser que nem eu. Morreu de velho. Então, quando eu for agora a outro hospital, porque esses 3 que eu já fui, não vou mais. Já conheço todo mundo já sabe que eu tenho doença, mas não é doença. Este, o que é que eu vou fazer? Mas no próximo, quando perguntarem, o que é que o senhor sente? Eu vou dizer assim, tanta coisa. E você disse, por exemplo, eu digo, primeiro, incurável. Por quê? Se chama velhice. Você já viu alguma cura para velho? Se não reclamar da vida, explorar os outros, fazer chantagem, achar que a vida foi muito ingrata, porque a pessoa só viveu 90 anos, porque foi rico, mas não foi tão rico quanto os maiores do mundo. Daí a grandeza do Espiritismo é dessa profundidade. Primeiro, ninguém morre. Isso me fascina, porque quando eu estive há muitos anos, aí nos anos 60, com uma parada cardíaca, porque eu já provei de tudo. Já tive parada cardíaca, já tive caminhada cardíaca, já tive tudo. E estou vivo. Eu estive com Sai Baba, esse homem mais notável do mundo. Conversamos com ele, eu tenho a gravação feita por Nilson. Ele olhou para mim e disse assim, o que é que você veio fazer aqui? Eu disse, nada. Por que nada? Porque eu já conheço a mediunidade, conheço o senhor, respeito muito, mas penso diferente do senhor. O que é que você pensa? Que, por exemplo, o senhor fala que vai morrer agora e dentro de 3 anos estará reencarnado como Baba da educação. Aí conversamos um pouco, através de um intérprete em inglês. Ele disse, então acha que eu estou errado? Eu digo, não, senhor. O senhor pensa diferente de mim. Isso não é um erro, é a capacidade da inteligência. Se todos pensássemos iguais, éramos todos os idiotas. Então é bom cada um ter sua própria ideia. Ele riu e disse, volte para casa. Eu era cardíaco. Eu tomava o remédio Isordio para fazer uma vasodilatação. Sentia dores permanentes 24 horas. Quando a coisa atacava, eu já andava com o Isordio pendurado no queixo. Ele virou bem para mim, colocou o dedo na área, fez um corte com o dedo, me mandou olhar e disse, não vai sentir nada, nunca mais. E volte aqui. Eu disse, nunca mais. Ficamos amigos íntimos, fotografamos juntos, porque ele está numa missão grandiosa, desencarnou, e foi uma das maiores provas da mediunidade. E disse uma coisa impressionante. Alguém nos viu conversando e bateu uma fotografia. Quando ia tirar, ele botou assim a mão. E a pessoa ficou desconcertada. Disse, é proibido, Swami? Ele disse, não. Porque você está tirando a foto, dando a impressão que eu sou o guia espiritual dele. Não é. O guia dele é esse.
Saiu a foto de Jesus, que eu tenho. Tá bom. Então, a grandeza do Espiritismo reconhece. Se a pessoa acha que correr pela rua meia-noite dá salvação, corra. Vai ficar pelo menos bem do coração. Eu tenho umas amigas que fazem dieta e que fazem uma dieta especial, comem, quer dizer, beliscam, mas beliscam a fundo. E que mais? E faz uma dieta rigorosa, caminham de 11 da noite à meia-noite, um abate na porta da outra. Oi, comadre, que tudo bem? Tudo a minha caminhada, mastigando. Tá na caminhada. Ela acha que vai emagrecer. E eu olho para ela e digo assim, nossa, como você engordou. Porque o bom da vida que o Espiritismo dá é amar. Allan Kardec fez uma pergunta assim, o Espiritismo será a religião do futuro? Não. Será o futuro da religião. Porque o futuro, quando a pessoa acreditar na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, então a pessoa ficará infinitamente voltada para o bem. Eu até vou fazer uma coisa inabitual. Uma senhora na fila falou comigo uma coisa sobre a filha que desencarnou e usou uma expressão um pouquinho dura em relação à filha. Eu estou vendo aqui a filha veio dizer que as loucuras que fez, as condutas um pouco desvairadas que deram tanto prejuízo, que ela se arrepende infinitamente. E pede à mãe que a perdoe, porque ela não teve a intenção de magoar a mãe. É que ela não era muito equilibrada da mente. E ela está chorando. Eu espero que a mãe, para quem estou olhando, lembre-se, porque a filha, que morreu muito jovem, está muito comovida e não foi para o inferno, não. Está sofrendo a consciência dos desastres que provocou. Então, o Espiritismo é essa doutrina que nos traz a certeza do sentido da nossa vida. Por isso, é uma mensagem de conforto olhar o Apocalipse e ver que tudo o que está acontecendo já está ali anotado. E se a pessoa ler, por exemplo, o Evangelho de Lucas, número 13, vai ficar ainda mais fascinado. Verificar que tudo aquilo que foi mediúnico, que ele escreveu, está acontecendo hoje como se tivesse sido ontem. Obrigado, Divaldo. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos então com a palestra do Divaldo. Então, vamos dar agora continuidade ao nosso Conversando sobre Espiritismo. Nós agradecemos imensamente a presença de todos, aqueles que nos assistem virtualmente também, a professora Solange, que está aqui conosco, a doutora Patrícia também, a equipe da Mansão do Caminho, e queremos agradecer também ao Patrick, e pedindo que ele então se despeça nesse momento de nós e do público que está aqui ou assistindo. Gostaria só novamente de agradecer este encontro tão positivo, em que tive aqui a alegria de ouvir Divaldo, externar aqui a minha gratidão à Mansão do Caminho, a ele, Divaldo, em muitos momentos desafiadores da vida foram as suas palestras e as obras, as mensagens mediúnicas recebidas por ele que nos foram sustentáculo para seguir adiante com essa alegria, com essa esperança que a doutrina espírita nos traz. Então, que receba os nossos votos aí de gratidão e os nossos desejos de saúde em plenitude para todos. Muito obrigado, Patrick. Passamos então agora a palavra de Divaldo Franco. Eu meditava hoje
sobre a vida do evangelista João, o rapazinho que se apaixonou pela doutrina de Jesus. Aos 13 anos de idade, ele era tão sensível que na tradição hebraica ele procurava ser fiel, embora ele tivesse poucas letras. E nesse sentido de ser fiel, ele procurava averiguar se o que os livros chamados sagrados diziam e a vida real anunciava. Então, quando ele soube de João Batista, ele foi ouvi-lo às margens do Rio Jordão. Mais tarde, ele levou seu irmão. Posteriormente, Jesus chamou-o e ao seu irmão para fossem pescar almas no oceano da humanidade. E um dos grandes biógrafos de Jesus, Scholem Asch, diz que ele era tão poético na sua quase juventude que ele ficava deitado na barca, olhando os céus, contando as estrelas e fazendo perguntas. Aproximou-se ao máximo de Jesus. Basta dizer que todos os discípulos, menos ele, morreram de uma forma violenta. A começar de Judas, o traidor, que se suicidou, e a terminar por aqueles que experimentaram as mais rudes tarefas na arte de sofrer. Ser cerrado ao meio, ser enforcado, ser morto, queimado vivo. Os cristãos descendentes de Jesus, logo após a sua morte, graças a Saulo de Tarso, no Sinédrio, foram amaldiçoados. As perseguições não tinham limites. E entre Jerusalém e Roma, há uma cidade famosa, Éfeso, considerada a terceira cidade mais famosa daquele tempo. Ela se tornou célebre pela sua deusa, que era feita de peitos humanos femininos, e que era a deusa mais vendida da Ásia. A cidade fica na Ásia Menor, hoje Turquia. E João, à medida que o tempo passou, celebrizou-se pela fidelidade, pelo contato que tinha Jesus, e o seu contato relativamente frequente. Mais tarde, lembrando-se de Maria, a mãe de Jesus, que ficou em Nazaré, a cidade dos seus familiares, ele foi buscá-la para que ela cuidasse dele. Ela era mais ou menos uma mulher de 50 anos, e então podia cuidar do rapaz, que devia estar aproximadamente com 30. E era chamado Joãozinho, com essa ternura que nos é familiar. Ele conseguiu crescer nessa cidade que se tornou famosa por um clarividente, que é o maior da história da Ásia. Ele tinha previsão de acontecimento das coisas, e no grande teatro, para a multidão, ele dizia o que ia acontecer ou estava acontecendo em Roma, enquanto ele estava a mais de 500 quilômetros. Pois João recebeu Maria
Ele trabalhava na cidade, construiu uma das maiores igrejas da época, e ela ficou lá em cima, no outeiro, a 7 quilômetros aproximadamente. O Espírito Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, fala de Miriam, de Maria, com uma ternura, já que, à época, a mulher não tinha qualquer outro valor, senão reprodução e trabalho. Mas fala sobre aquela doce mulher que, numa casa de pedra pequenina, que foi reerguida há 200 anos, graças a uma clarividente alemã, que um dia pediu um mapa e apontou onde era a casa. Fizeram o traçado geográfico e bateram exatamente aonde encontraram os escombros, que foram recolocados exatamente conforme foram derrubados. Eu estive lá, pude experimentar a emoção. Então caminhei desde o porto, esses 7 quilômetros, com um grupo de amigos, comentando o Evangelho de João, a doçura dele e da Mãe Santíssima. João conseguiu sensibilizar grandes personalidades israelitas na época, hoje turcas, a respeito do reino de Deus. E por isso foi condenado a duras penas. Ele só não foi alcançado por Paulo, nome romano do grego Saulo. Mas a igreja foi derrubada várias vezes e reconstruída. Enquanto ele trabalhava lá na península, ela, às noites, conversava com pessoas que a visitavam, contando sobre a vida de Jesus. Então eu me imagino aquela mãe que não desfrutou nada do seu filho, falando a respeito dele e comentando: meu filho, não faças tal coisa, teu pai, José, não aceita. Ele ria: meu pai é outro, e deixava no ar. José morre quase anônimo, porque era um homem comum, um marceneiro comum, devotado, que estava ajudando a reconstrução da nova capital da Galileia. E então, Maria recebia as pessoas angustiadas, e pessoas sabendo que ela era a mãe de Jesus, à medida que a notícia se espalhava, mais gente procurava aquele recanto em uma altitude relativamente pequena. Certa noite, ela estava com 60 anos. Era noite de luar. E ela estava com uma saudade, dessas saudades que nos atacam sem esperarmos, aquela nostalgia, indiferença pela vida. E olhando dali, ela vê o mar, mas não da Galileia, na região que ela nasceu. Ela vê o grande mar grego, o Mediterrâneo, de onde partiam as caravanas, praticamente do mundo para o porto ou para as grandes cidades. E uma tristeza invade-a, quando de repente acerca-se um homem vestido com os trajes da pobreza, o manto habitual sobre a cabeça. E ela está sentada, e ele em pé começa a conversar com ela. Em que meditais, senhora? Meditais a respeito do vosso filho? Não sabeis que ele é o Filho de Deus? E ela então teve uma emoção, porque todo mundo que ia ali ia
em busca de consolo. Aquele foi o primeiro ser que veio consolá-la. Então ela levanta o tórax e contempla bem para ele. Ele então distende os braços e ela vê as marcas, as cicatrizes. E então ela tenta se jogar de joelho aos seus pés. Ele a abraça e diz: ó, minha mãe, cabe a nós hoje o encontro da eternidade. Nosso Pai permitiu que eu viesse buscar-vos. Hoje termina a vossa tarefa na terra. Sois o exemplo da mãe ideal, da futura mulher da humanidade, que tem a finalidade procriativa, mas acima de tudo o amor. E ela fica chorando e lembrando do filho naquela tarde inesquecível do Calvário, quando ele diz: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fizeram. Ela então dizia: como é possível fazer isto com ele? E agora, morrendo, ele pede perdão e perdoa. Ela lembrava, até que ela sentiu uma leveza muito grande. Viu a cabeça reclinar, encostar na parede, e se viu solta, flutuando no ar. Ela ouviu uma canção inesquecível, cantada por centenas de vozes infantis. É como se a natureza estivesse respirando carinho e ternura. E então ela ficou bem comovida e lembrou-se da Galileia. A Galileia era a região pobre, mas era a sua terra. Naquele momento, a caravana que a segurava dirige-se para a Galileia. E do alto, como essas fotografias feitas do alto, ela vê a cidade, vê o mar, vê aquele cordão de luzes em barro vermelho que eram as lamparinas, em volta, parecendo um colar. E então ela desce e passa pelos lugares que eram queridos. Todos nós temos isto, na hora da morte principalmente. Quantos lugares gostaríamos de estar? E estando aqui e ali, e vendo o esplendor de Jesus, ela se lembra que viandantes de Roma anunciaram que os discípulos do Evangelho estavam sendo torturados, estavam sendo destruídos pelas feras, pela corte depravada dos imperadores. E então ela pergunta: mas como? Porque odeiam a meu filho. Que fez o meu filho, senão o bem para a humanidade? E então seu pensamento fixa-se na dor daquelas crianças, idosos, daquelas pessoas assassinadas pelo ideal triste apenas de amar o Evangelho. E ela se vê flutuando sobre Roma, no amanhecer glorioso, o mármore refletindo pelos beijos do sol, a Via Ápia antiga que levava até o porto, a cidade subindo os 5 montes, o Aventino, o Paladino, a área da devassidão, onde se reunia toda a vileza de Roma naquela área. Também ali ao lado, o grande Coliseu, construído pelo imperador e seu filho no ano 70. Ela então contempla e vê como o coração humano é dorido. Então ela ouve as vozes animais, os ruídos nas catacumbas, e desce ao circo e entra no lugar escuro, fétido,
e vê dezenas de pessoas pobres, humílimas, chorando umas, trêmulas outras. As vozes dos animais da Dalmácia, os animais ferozes da África. E então ela entra e vê aquela multidão que está com medo. Amanhã, ou nesse dia, eles todos vão morrer. Vão abrir os portões do circo e eles serão estraçalhados pelas redes dos gladiadores, pelos instrumentos fiéis cortantes e também pelos animais. E vê que eles têm medo. Eles acreditam, mas têm medo. São humanos. Têm vontade de fugir. Para onde? Eles foram aprisionados nas catacumbas de São Calixto, os cemitérios ali ao lado, que são cemitérios do tempo dos fenícios, que sepultavam em galerias subterrâneas e ficam ao lado esquerdo de Roma. Então ela vê uma moça jovem, pálida, a cabeleira desnatada, segurando uma coluna e lágrimas vertendo abundantes por ela, lembrando da mãezinha que foi assassinada. Ela também vai morrer. Então Maria se compadece, aproxima-se dela e toca. Ao tocar, ela tem um choque nervoso, especial. Maria acaricia-lhe a cabeça e a jovem ergue a cabeça como se estivesse vendo o paraíso. E como se ouvisse aquela canção que vem do infinito, ela também começa a cantar. Ela vai cantando, as pessoas se levantam, se encorajam, as vozes enchem as catacumbas, aqueles lugares pútridos. Nasce o dia, as vozes estão cantando. Ouve-se agora a multidão enchendo o circo. 80.000 pessoas cabiam no circo. Ali, a alegria, os instrumentos, a chegada do imperador. E então, soam os clarins, começam as batalhas, pessoa a pessoa, morrem gladiadores. E chega o momento grandioso da morte em massa. Abrem os portões, as feras se liberam, e dentro daquele lugar, os guardas empurram as pessoas que há medo sobem a escada e se veem naquele círculo em que o sangue ainda está fervente na poeira. As pessoas estão embriagadas, o luxo, a gritaria infame, o ódio, e eles continuam cantando. As vozes silenciam a baderna dos depravados. As vozes, e Maria se aproxima bem da moça e diz assim baixinho: canta, minha filha, transforma as lágrimas da terra em bênçãos dos céus. Canta. E a mocinha frágil, de olhos fechados, canta, e as feras são soltas, e o espetáculo toma conta da tarde. Uma patada do animal rasga o ventre e caem as vísceras. Outra é perseguida por outra fera e vão morrendo. Acendem vários corpos vestidos de breu, que são queimados vivos para iluminar. E a Mãe Santíssima, enxugando lágrimas daqueles que estão chegando ao mundo espiritual, sente que é o momento de levar os que desencarnaram para os reinos dos céus. E quando um clarim estranho soa a altas horas, não tem mais ninguém vivo ali na plateia em que os animais estão de repasto, sem dar importância a nada. Uma mão enorme escreve: Ave Cristo. Aqueles que vos amam
vos homenageiam e saúdam. E então, um grupo de mártires inicia a época do martírio, o período em que 1 milhão de pessoas foram vítimas das perseguições do Império Romano. Ora, por uma questão hebraica do Talmud, ora, por uma questão de sociologia, de grandeza moral, porque os judeus eram odiados em toda parte pela sua sovinice, pelo seu fanatismo de crença e etc. E então, Humberto de Campos ensina que a partir daquele momento, quando a madrugada celestial atinge o auge, a Mãe Santíssima entra no paraíso. E a partir daquele instante, a Mãe de Jesus, muito desconhecida como seu pai, passa a ser chamada Maria, a Mãe Santíssima da humanidade. E as últimas palavras são profundamente comovedoras. Quando ouvirdes alguém pronunciar o nome da Rainha dos Anjos de Nazaré, dobrai-vos. Maria Santíssima, a Mãe da humanidade, está intercedendo por vós. Nestes dias muito difíceis que todos nós temos vivido, dias de incompreensão, dias de depravação que chegam ao máximo, dias de angústia, de saudades, saudades das horas boas, da convivência boa, saudade da ternura de Jesus, do seu amor por nós. Vinde a mim, não temais, ergo bonus pastor, eu sou um bom pastor. Quando estivermos desolados, lembremos deste homem que proclamou com a sua palavra doce a quebra do Império Romano, o maior congregado humano que já houve na humanidade. Jesus está sendo evocado e está nos ensinando a ser felizes. As dores fazem parte do nosso karma, das nossas expiações, das nossas angústias, das nossas provações. Todos, sem exceção, temos provas, porque temos maus atos na nossa caminhada. Lembremos de Jesus. E quando as dores forem muito grandes, as mães apelem para a rosa mística de Nazaré, chamando Maria, para consolar os corações e diminuir as agonias. Vamos ao passe sob as bênçãos de Deus. Pedimos aos médiuns para que tomem os seus lugares e pedimos a Jesus para que nos abençoe, para que nos ajude a sairmos daqui com ideias de paz, com a alma referta de coragem, com o coração dulcificado. Peçamos a Ele que nos abençoe nas dificuldades. Nós que chegamos aqui com aflição, que agora possamos voltar para casa com um sorriso de esperança e uma expressão de paz. Pedimos, Jesus, que abençoes os médiuns, que aplicam passes, esses corações amigos que se doam sua própria energia a benefício da nossa vida. Então nós te pedimos, pelos médiuns,
pelas criaturas que se devotam à caridade, por aqueles que choram, que sofrem e confiam na verdade. Nós te pedimos por nós próprios, por aqueles a quem amamos, nossos familiares, nossos amigos. Nós te suplicamos pelos nossos inimigos, que também os temos, rogando, Jesus, que tenhamos forças para perdoá-los e ajudá-los a evoluir. Pelas almas queridas de nossa família, pela nossa casa religiosa, para que as vibrações dos céus penetrem nosso corpo, nossa alma e nos dê serenidade. Pedimos-te, acima de tudo, bênçãos para os nossos diretores, para os desafios que surgem à frente para desanimar-nos e não logram fazer que nos abatamos. Te pedimos, amigo querido, que abençoes a água que te apresentamos, para que ela tenha o poder de curar, de beneficiar a todos nós. E te pedimos pela paz em nosso lar, em nosso trabalho, pela paz no Brasil, às nossas autoridades, pela paz na terra, para que nós, criaturas humanas, enfrentemos o novo milênio com essa paz que nos promete, desde que sejamos fiéis. Assim, agradecendo-te, rogamos que nos leve de volta com tranquilidade e em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião.